Olá! Hoje a gente vai mergulhar no pensamento de um dos filósofos mais polêmicos e, com certeza, mais influentes da história, Friedrich Nietzsche. O nosso foco aqui vai ser a crítica radical que ele fez à religião e à moral que a gente conhece. Uma crítica, olha, tão intensa que rendeu a ele o apelido de o filósofo do martelo. E ele não tava para brincadeira, viu? Essa frase que tá lá na obra-prima dele, Assim Falava Zaratustra, resume assim perfeitamente a missão dele. Demolir os alicerces da cultura ocidental que, na visão dele, tinham virado uma espécie de prisão para o espírito humano. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa análise. Não era uma destruição só por destruir, sabe? Nietzsche acreditava que para a humanidade conseguir evoluir, primeiro era preciso quebrar as correntes desses velhos ideais. Para a gente entender essa jornada toda, vamos seguir 5 passos. Primeiro, o filósofo do martelo, depois a origem da moral, em seguida a guerra contra o cristianismo, daí vem a morte de Deus e por fim a gente chega no super-homem. Ok, vamos começar. Nietzsche usava a filosofia como se fosse um martelo. Mas calma, não para esmagar tudo, e sim para testar. Ele batia nos ídolos, ou seja, nos grandes valores da época dele, para ver quais soavam ocos. E para ele, a maioria estava completamente vazia por dentro. O diagnóstico dele era que a sociedade moderna estava doente, sabe? Sofrendo de uma moral que acabava favorecendo os fracos, os ressentidos, e que sufocava os instintos mais fortes, mais vitais da gente. Essa moral de rebanho, como ele chamava, só promovia a mediocridade e impedia que indivíduos excepcionais pudessem surgir. Então, o ponto central aqui é o seguinte: o critério que Nietzsche usava para julgar qualquer valor era a vontade de potência. É muito importante entender que isso não é sobre poder em cima dos outros, mas sim poder sobre si mesmo. O impulso para crescer, para se superar. Por exemplo, um valor que afirma a vida seria a coragem de criar algo novo. Já um que nega a vida seria a culpa que paralisa. Se um valor expande a vida, é bom. Se a nega, é um sintoma de decadência. Simples assim. Certo, mas como é que a gente chegou nessa moral decadente? No livro A Genealogia da Moral, Nietzsche não pergunta o que é bom, mas sim de onde vêm as nossas ideias de bom e mal. Ele praticamente vira um arqueólogo dos valores. E nessa escavação ele encontrou 2 fontes. Lá na origem, a moral dos senhores é que dominava. Os nobres, os fortes, eles simplesmente diziam o que era bom a partir deles mesmos. Ponto. Mas aí, em oposição, surgiu a moral dos escravos, que nasceu dos fracos, dos oprimidos. E como eles não podiam agir, eles reagiram e inverteram tudo. O motor por trás dessa inversão toda foi o que ele batizou de ressentimento. É tipo a criatividade dos impotentes. Já que eles não podiam vencer na batalha real, eles foram para uma guerra no campo dos valores e simplesmente declararam que a própria fraqueza deles, a humildade, a paciência, era na verdade uma virtude. Genial, né? E isso aqui mostra de um jeito brilhante o que o Nietzsche chamou de a revolta dos escravos na moral. Para ele, essa foi a revolta mais engenhosa e a mais bem-sucedida de toda a história. Ela teria começado com a casta sacerdotal judaica e depois triunfou com o cristianismo, dominando todo o Ocidente. Com isso, a gente chega no alvo principal da crítica de Nietzsche. Para ele, o cristianismo não era só mais uma religião. Era a institucionalização perfeita dessa moral do ressentimento, uma moral que no fundo diz não para a vida. Essa citação é uma das mais fortes, e com ela, Nietzsche não está elogiando Jesus, não. Ele está separando Jesus de forma radical da instituição que veio depois. Ele enxergava Jesus como um indivíduo que vivia uma afirmação radical da vida, mas que teve a sua mensagem completamente distorcida. E o principal culpado por essa distorção, segundo Nietzsche, foi Paulo de Tarso. Ele teria pegado a prática de vida de Jesus, que era focada no aqui e agora, e transformado numa religião de promessas futuras, de culpa, de submissão, desvalorizando este mundo em favor de um outro mundo que nem existe. Nietzsche resumiu essa ideia de um jeito bem direto. Cristianismo é platonismo para o povo. Ou seja, do mesmo jeito que Platão desprezou o mundo que a gente pode tocar e sentir em favor de um tal mundo das ideias, o cristianismo teria ensinado as massas a desprezar a única vida que a gente tem em nome de uma ficção. Isso tudo nos leva direto a um anúncio mais famoso e talvez o mais mal compreendido dele, a frase "Deus está morto". Mas isso não era uma comemoração ateísta, era o diagnóstico de um evento cultural, catastrófico. Deus, aqui, representa todo o sistema de valores absolutos que davam sentido à vida no Ocidente. Se esse pilar central desmorona, o que é que sobra? O abismo do niilismo.
Aquela percepção terrível de que a vida não tem um propósito final e que todos os valores são, no fundo, uma invenção. Mas para Nietzsche, essa crise era também uma oportunidade gigantesca. Com o colapso dos valores antigos, a humanidade estaria livre pela primeira vez na história para realizar sua tarefa mais nobre, a transvaloração de todos os valores. Ou seja, criar os seus próprios valores, agora baseados na afirmação da vida. E quem seria capaz de uma tarefa tão monumental como essa? Não um ser humano como ele é hoje, mas um novo tipo de ser, um ideal, que ele chamou de Übermensch, ou como ficou conhecido, o super-homem. Lá em Assim Falava Zaratustra, ele descreve 3 metamorfoses do espírito. A primeira é o camelo. O camelo é o espírito obediente, que se ajoelha para carregar o peso dos deveres, tudo aquilo que a tradição impõe. Depois, o camelo se transforma em leão. O leão é o espírito da revolução. Ele encara o grande dragão do tu deves e ruge um eu quero bem alto. Ele destrói os valores antigos para conquistar a própria liberdade. Só que destruir não é o suficiente. O leão, então, precisa se tornar uma criança. A criança é o símbolo do recomeço, da inocência, do jogo criativo. Ela não diz tu deves, nem eu quero, mas sim um sagrado sim à vida. A criança diz eu sou e cria o seu próprio mundo de valores. O super-homem é essa criança. É fundamental entender. Isso não tem nada a ver com superioridade racial ou biológica, como foi terrivelmente distorcido depois. É um horizonte ético. É aquele que supera a mediocridade humana, abraça o caos da existência sem deuses e faz da própria vida uma verdadeira obra de arte. E mesmo mais de um século depois da sua morte, Nietzsche continua incrivelmente relevante, principalmente aqui no Brasil. A desconfiança dele das grandes verdades, o chamado para a gente questionar tudo, a influência dele em artistas como Belchior, que cantava aquela angústia de ser só um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, tudo isso garante que ele continue sendo lido e debatido com muita intensidade. E a gente termina com a pergunta que Nietzsche deixa no ar. Se os velhos mapas morais já não servem para mais nada, como é que a gente navega? Ele não dá respostas fáceis, ele só lança o desafio, o de criar o nosso próprio caminho, de nos tornarmos os poetas da nossa própria vida. A responsabilidade, no fim das contas, é toda nossa.